O milionário fica chocado ao ver os olhos da empregada negra que nunca foi tocada. Em um luxuoso condomínio em São Paulo, a vida de André estava cheia de excessos. Garagens que mais pareciam museus de carros, festas extravagantes e uma conta bancária que não parava de crescer. Mas atrás das cortinas de cristal, tudo era muito mais vazio. Ele passava os dias cercado de gente, mas se sentia sozinho. Era difícil acreditar que uma nova emoção poderia surgir em meio ao seu mundo de privilégios. E então, tudo mudou em um segundo. Naquela manhã cinza, a chuva caía como uma bênção do céu. André desceu para a lavanderia, apressado pelo barulho da água batendo nas janelas. Aquele espaço, geralmente esquecido, estava iluminado por um brilho inusitado, e foi aí que ele viu Mariana. Seus olhos, profundos e cheios de vida, eram como luzes em um dia nublado. O toque acidental de suas mãos, enquanto ela organizava as roupas, liberou uma energia palpável. Ele não sabia o que estava sentindo, mas era intenso. Mariana, uma jovem empregada doméstica, tinha um carisma que encantava até os corações mais endurecidos. Havia algo em seu sorriso que prometia calor em meio à frieza do mundo de André, mas ele sabia que eles vinham de realidades opostas. A pressão da família conservadora pesava sobre ele como um peso insuportável. A ideia de se envolver com uma mulher de classe humilde, uma mulher como ela, era um tabu. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, repleta de desaprovação, enquanto o olhar ao redor lingueirava nas diferenças que os separavam. Naquela lavanderia, a atração era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Cada olhar trocado era um desafio. O mundo ao redor parecia desvanecer, enquanto a conexão entre os dois se tornava palpável. Algo misterioso pairava no ar, como se o destino já tivesse ligado suas histórias de alguma maneira. Mas Mariana guardava segredos. Um passado que ela não revelava e que poderia destruir tudo o que estavam começando a construir juntos. Enquanto André lutava internamente com seus sentimentos, um ex-colega seu, sempre à espreita, percebeu a tensão crescente. Ele também estava encantado por Mariana e não iria hesitar em sabotar qualquer chance de felicidade entre os dois. O clima ficava cada vez mais tenso, como se uma tempestade estivesse se formando ao redor deles. Máquinas de secar roupa giravam ao fundo, mas André não conseguia desviar o olhar de Mariana. A vulnerabilidade que ele via nela o fez questionar sua própria vida. A verdadeira essência do amor. Poderia ele se libertar das amarras sociais e lutar por algo que parecia tão impossível? Apenas com uma troca de olhares, tudo começou a mudar. E assim, enquanto a chuva caía com mais intensidade, André avistou Mariana de longe, perdida em seus pensamentos. O mundo todo parecia ruir ao seu redor. Ele sabia que precisava de coragem, mas a dúvida se instalava em seu coração. Poderia ele realmente ultrapassar as barreiras de sua vida de privilégio para alcançar um amor ameaçado por segredos e provocações? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva caía cada vez mais forte, trazendo uma sensação de desespero e urgência. André sentiu o coração disparar enquanto observava Mariana perdida em seus pensamentos. Ele precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Aquela conexão poderosa entre eles era impossível de ignorar, mas a realidade o puxava para longe.
E então, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o silêncio da lavanderia. Era um som agudo e trêmulo, como se alguém estivesse em perigo. André se virou imediatamente, seus instintos ativados, e foi quando viu que o ex-colega, Bruno, estava na porta, pálido como um fantasma. Os olhos arregalados. Ele segurava o celular na mão, como se tivesse recebido uma notícia devastadora. A expressão no rosto de Bruno era de puro terror. "Mariana, você precisa vir aqui agora!" Bruno gritou, a voz embargada. O próprio André sentiu a pele arrepiar. O que poderia ter acontecido? Uma coisa era certo. Algo estava errado. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O ar ficou pesado, impregnado de ansiedade. Mariana, sem hesitar, deixou a pilha de roupas de lado e correu até Bruno. A tensão no olhar dela fez o coração de André afundar. Ele queria segui-los, mas as pernas pareciam uma âncora, paralisadas pelo medo do desconhecido. De repente, a realidade estava desmoronando ao seu redor. "Mariana, é seu irmão? Ele teve um acidente. No trabalho", Bruno disse, a voz tremendo. Mariana palidificou, seu rosto branco como um lençol. André sentiu uma onda de compaixão, mas também um nó no estômago. Será que ele estava tão apaixonado que não percebeu a dimensão da dor que cercava a vida de Mariana? A vida dela não era feita apenas de sorrisos. Ela fechou os olhos por um instante, como se tentasse processar a informação. O desespero tomou conta dela. "Não! Não! Isso não pode estar acontecendo!" ela exclamou, e André viu as lágrimas se acumulando nos cantos de seus olhos. Ele se aproximou, inseguro, mas sentindo uma necessidade premente de confortá-la. "Mariana, eu vou com você", ele disse, a voz firme. Mas antes que ele pudesse se mover, Bruno voltou a falar, agora em um tom mais baixo e sombrio. "E não é só isso. Eu ouvi que foi uma briga. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Eles podem querer se vingar." Um silêncio profundo tomou conta da lavanderia. A cada palavra que saía da boca de Bruno, o ambiente se tornava mais opressivo. Mariana recuou, o medo estampado em seu rosto. A realidade era mais cruel que qualquer um poderia imaginar. No fundo do coração de André, a certeza de que algo estava muito errado aumentava. Todo mundo que ele conhecia e sempre se preocupou estava prestes a colidir de maneira explosiva com a vida de Mariana. "Você não pode me deixar, por favor." Mariana implorou, virando-se para André, o desespero transparecendo em seu olhar. O cerco estava se fechando e nada seria como antes. Segredos, rancores e riscos se entrelaçavam como um emaranhado de linhas invisíveis. O barro da chuva molhava o chão e a tempestade parecia um sinal das provas que viriam. Com um gesto hesitante, André pegou a mão dela e, em um instante, uma onda de determinação percorreu seu corpo. Não havia retorno. Momentos antes de atravessarem a porta, uma sirene de ambulância ecoou ao longe. Um lembrete cruel da fragilidade da vida. André olhou nos olhos de Mariana, sentindo-se como se estivesse na beira de um precipício. Ele não sabia o que ia encontrar lá fora, mas sabia que seria perigoso. "Vamos", ele disse, sentindo o peso da gravidade do que estava prestes a acontecer. Eles saíram juntos, deixando para trás a segurança enganosa da lavanderia, mergulhando em um futuro incerto. A vida deles, que havia encontrado uma nova luz, agora estava prestes a ser desafiada por segredos que poderiam destruir tudo. A pergunta que pairava no ar era: conseguiriam enfrentar a tempestade que se aproximava ou seriam tragados por ela? André e Mariana saíram da lavanderia. A urgência no ar parecia densa. A chuva caía em torrentes, mas o som da água não era nada comparado à tempestade que se formava em seus corações. Eles correram pelas escadas, sem olhar para trás, cada passo uma batalha entre o medo e o desejo de proteger um ao outro. O caminho até o hospital era uma neblina de incertezas.
André sentia a mão de Mariana trêmula na sua, o pavor estampado em seu rosto. O que seria da vida dela e do irmão? Logo a sirene deambulante da ambulância se aproximou, um cortejo sombrio que ecoava na escuridão da noite. André apertou ainda mais a mão dela, como se pudesse transmitir coragem através daquele toque. Finalmente chegaram à entrada do hospital. Porém, quando passaram pela porta de vidro, foram recebidos por um clima tenso. Famílias choravam, rostos aflitos esperando notícias. O coração de André começava a pesar. Ele olhou para Mariana, que estava pálida, e quando o médico apareceu, o tempo pareceu parar. As palavras dele eram como pedras soltas caindo em um poço profundo. Desculpe, não conseguimos salvá-lo. As pernas de Mariana desfalecem. O choro que brotou de seu peito parecia um grito rasgado, carregado de dor. André, sem saber como confortá-la, envolveu os braços ao redor dela, tentando ser um abrigo em meio ao furacão. Mas havia mais naquela tempestade do que eles podiam imaginar. Ele morreu? Mariana balbuciou, lágrimas escorrendo como uma torrente. A realidade a atingiu como um golpe, e a fragilidade que antes a tornava bonita, agora parecia um abismo profundo. André queria gritar que não era real, que havia alguma esperança, mas as palavras falharam nele. O médico apenas acenou, e uma sombra pareceu se instalar entre eles. Durante o luto, um homem apareceu, desconhecido, com um olhar intenso como fogo. Ele se aproximou de Mariana e, num sussurro grave, disse: "Ele não era o único no perigo. Você precisa saber a verdade sobre seu irmão." O tom sombrio e carregado de um aviso fez com que os músculos de André se contraíssem. Mariana virou-se com um olhar de incredulidade, a dor misturada com confusão. "Quem é você?" André perguntou, o desconforto evidente na sua voz. O homem parecia não escutar ou ignorá-lo, enquanto olhava diretamente para Mariana. "A verdade é mais dolorosa do que você imagina. Seu irmão estava envolvido em algo muito maior. Não era só um acidente." Aquelas palavras caíram como um raio. Mariana balançou a cabeça, tentando compreender a profundidade do que estava sendo dito. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia, enquanto André sentia seu coração acelerar. Ele olhou para Mariana e o medo a consumindo é apalpável. "Ele fez escolhas erradas, Mariana. E aquelas pessoas, elas não vão parar aqui." O homem inclinou-se mais perto, a urgência em seus olhos intensificada. "Você corre perigo agora. Eles sabem quem você é." André se colocou na frente dela, uma instintiva proteção. "Deixa em paz", ele disse, a ameaça ecoando em cada sílaba. Mas por dentro, a ansiedade crescia. Que segredos? Que vida oculta? Eles estavam prestes a se revelar? Mariana estava paralisada, o olhar perdido. "O que eu não sei? O que mais meu irmão escondeu de mim?" O choque e a dor transformavam sua voz em algo não reconhecível. E então, o homem deu um passo atrás, como se percebesse a gravidade do clamor que estrondava dentro dela. "Se você não fizer a escolha certa agora, a tempestade que atingiu seu irmão não será a única a devastar sua vida." Ele hesitou, e André sentiu a tensão crescendendo. O homem olhando para a saída como se esperasse algo. Você pode salvar a si mesma ou ser engolida por tudo isso. Antes que André pudesse questioná-lo, uma série de tiros ecoou do lado de fora, estilhaçando o momento. Barulhos de gritos e caos se espalharam como folhas ao vento. O homem virou-se rapidamente, e o semblante de Mariana estava pálido como nunca. O mundo pareceria ter girado de maneira errada. O sala estava em frenesi. O que estava acontecendo? O que eles tinham invocado? E subitamente tudo mudou. André olhou para Mariana. Os olhos dela eram um misto de desespero e determinação. O que mais eles não sabiam?
A chuva que caía do lado de fora agora parecia um prenúncio de alguma coisa muito maior. A vida deles não poderia voltar ao normal, e um manto de incerteza se abatia sobre eles. A pergunta agora era: conseguirão escapar dessa tempestade? André e Mariana saíram da lavanderia, a tensão palpável entre eles. A chuva ainda caía forte, e agora a sirene da ambulância ecoava como um presságio. Era como se o universo estivesse em desacordo, e o mundo ao redor se tornasse uma tormenta de caos e desespero. O médico havia acabado de dar a notícia devastadora, e enquanto as palavras ecoavam em seus pensamentos, o barulho de tiros irrompeu do lado de fora. A sala do hospital ficou em silêncio por um breve instante, como se o tempo tivesse desacelerado. Mas logo o caos se instalou. Pessoas gritavam, e todas as expressões se tornaram um emaranhado de medo. André olhou para Mariana. Seu rosto estava em choque. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando em uma única fração de segundo. "Mariana!" ele gritou, puxando-a para perto. "Fique comigo!" Mas ela parecia distante, seus olhos fixos no homem que acabara de lhes dar a notícia. O desconhecido que estava ali para alertá-los também parecia perceber a grandeza do caos que se aproximava. Ele se virou para André e Mariana, seu olhar carregado de pavor. "Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O que aconteceu com seu irmão é só o começo", disse o homem, sua voz carregada de urgência e pânico. Foi nesse momento que um grito estridente cortou a confusão. Uma mulher do outro lado da sala desmaiou. André franziu a testa, sentindo a adrenalina subir. Ele decidiu que não podia deixar Mariana sozinha e segurou firme a sua mão, levando-a mais para perto de si. De repente, o homem do aviso deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. "Você precisa entender, Mariana. Se eles encontrarem você, o que seu irmão se meteu é muito pior do que você imagina. Eles não vão parar." Mas antes que pudesse explicar qualquer coisa, outro grito ecoou. Havia um alvoroço do lado de fora. E a visão de um grupo de homens encapuzados lutando com seguranças se tornou um cenário de terror. Aquela cena parecia um filme de ação, mas era muito real e muito perto. André apertou a mão de Mariana e puxou-a para mais perto de si. "Precisamos sair daqui, agora!" ele disse. O coração dele estava disparado e o instinto de proteção falava mais alto. Eles começaram a abrir caminho pela multidão apavorada, quando, de repente, o homem que havia dado o aviso os agarrou pelo braço. "Você não pode sair ainda. O que eu estou prestes a contar é a única chance que você tem." A intensidade no olhar dele fez o coração de André acelerar ainda mais. A verdade é que seu irmão não era quem você pensava. Ele estava se envolvendo em coisas que poderiam comprometer a vida de todos ao seu redor. E você faz parte disso. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Mariana se virou, confusa, o olhar cheio de dor e descrença. "O que você quer dizer com isso? Ele era meu irmão, ele amava a família." André, sentindo a tensão no ar, interveio. "Precisamos de respostas. O que você sabe de verdade sobre ele?" O homem hesitou, como se a pressão do momento estivesse quase insuportável. Ele estava trabalhando para um traficante. Ajudou a esconder um carregamento que não deveria. E agora, eles sabem que você é a única família que ele tinha. Eles vão atrás de você. Um silêncio mortal se instaurou. Mariana gaguejou. As palavras mal saíam, enquanto André tinha certeza de que poderia sentir o mundo desmoronando ao redor deles. Era uma bomba de informação. A verdade estava se revelando. Logo, o que era apenas amor e proteção, agora se tornava um campo minado. Quando Mariana olhou para André, o olhar dela trouxe à tona o peso do que ele nunca imaginou que enfrentaria. Em meio ao tiroteio que dançava ao fundo, a sirene da ambulância se tornou um eco distante. E foi nesse momento
que uma nova lufada de esperança desgrudou da sensação de impotência e dor. Uma mulher apareceu. Sua figura familiar emergiu da confusão, e André franziu a testa, reconhecendo-a. Ela é minha mãe, ele exclamou, chocando-se com a revelação. Antes que pudesse pensar nas consequências, a mulher avançou, os olhos arregalados de medo. André, o que você está fazendo aqui? Você não pode ficar. Mariana paralisou, o coração dela disparando ao perceber uma nova camada de segredos. Quem é ela, André? O que está acontecendo? O olhar de dúvida e medo expunha tal vulnerabilidade que André ficou sem palavras. A mulher então gritou, eles estão vindo, precisamos nos esconder. E com isso, o chão sob os pés de André pareceu se desintegrar. O mistério se aprofundava, e a tempestade que se aproximava agora não era apenas sobre Mariana e seu irmão, mas sobre segredos familiares que abalariam suas vidas para sempre. E nesse clima de caos e revelações explosivas, André sabia que a luta estava apenas começando. Teria que enfrentar não só o legado de um passado que ameaçava consumi-los, mas também a verdade sombria sobre sua própria família. O futuro era incerto e a dúvida pairava no ar. Conseguiria proteger Mariana e a si mesmo enquanto a tempestade se intensificava? André e Mariana estavam em um pânico silencioso quando a mãe dele chegou, com o olhar de quem já viu tempestades antes. O hospital parecia um labirinto confuso, com gritos e sirenes misturando-se num pesadelo. Não é hora de discutir, André. Se você ainda está aqui, isso significa que eles estão muito mais perto do que pensamos. A voz dela era autoritária e o medo em seus olhos era inegável. A tensão crescia. Mariana olhou para André, que estava tão confuso quanto ela. O que você sabe, mãe? Perguntou ele, ansioso. O coração estava acelerado, a atmosfera carregada, como se uma bomba prestes a explodir estivesse prestes a engolir tudo. A mãe hesitou, respirando fundo. Seu irmão estava em algo muito maior, André. Você não entende. A família não é o que parece. Ninguém nessa história é inocente. O silêncio a cercou como um berço de incertezas. André sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido? Ele não estava sozinho, continuou ela, lutando contra as lágrimas. Ele fazia parte de uma organização. O que ele realmente fazia? Bem, não posso falar isso aqui. E então, antes que André pudesse processar a revelação, uma explosão abrumadora ecoou do lado de fora do hospital. O tremor foi forte. As luzes piscavam e um alvoroço generalizado tomou conta da sala. André se virou, procurando a origem do estrondo. O caos se instalou instantaneamente. Acordes de gritos e uma confusão de pessoas tentando fugir. Assistindo tudo, o coração de Mariana começou a afundar. Ela já tinha perdido tanto. E agora isso? Mariana, precisamos sair, agora! André pegou a mão dela. Mas então, em um movimento repentino, a figura do homem que havia os alertado anteriormente apareceu novamente, com um olhar ainda mais intenso. Vocês não têm tempo. Eles estão vindo, gritou ele, gesticulando rapidamente. Na verdade, não sou só um aviso. Eu sou parte de tudo isso. Seu irmão, Mariana. Ele era meu parceiro. Mas ele não é mais. As palavras dele foram como um soco no estômago. Subitamente, o que antes era um mistério, começou a tomar forma de uma traição sombria. Como assim, parceira? Questionou André, a raiva e o desespero lutando por espaço em seu peito. Mariana estava pálida, a expressão de choque se transformando em desespero. Você está mentindo. Ele nunca teria se envolvido em algo assim. Ele se envolveu antes de eu perceber o que estava acontecendo. Eu fui um idiota, um cego. E agora você, Mariana. Seu nome está relacionado às coisas que ele fazia. Eles vão atrás de você. As palavras dele eram desesperadas, mas pareciam verdades incompreensíveis. O homem estava certo. Mesmo antes do ataque do lado de fora, a noite já era pesada. E quando os gritos se tornaram mais intensos, um grupo de homens armados invadiu a entrada do hospital. Todos pararam.
O olhar deles era predatório, e André sentiu um pavor viscerais. Eles eram reais, e estavam ali procurando. "Não, corra!" gritou o homem, empurrando André e Mariana para trás. Mas a cena tornou-se caótica. O verdadeiro horror que se desenrolava ali parecia ter saído de um filme de ação. Disparos soaram, enquanto as pessoas começavam a gritar e correr em desespero. Cada grito era um eco de morte. Mariana, agora ciente do quão frágil era a vida ao seu redor, virou-se, buscando André. "O quê?" "Faremos." Sua voz era baixa, entrecortada pela adrenalina. "Confia em mim", ele respondeu, puxando-a, enquanto tentavam se esquivar dos tiros. O homem ainda gritava, mas as palavras eram apenas ruídos perdidos entre os sons do horror. E então a reviravolta. Um tiro atingiu a parede próxima, e eles se abaixaram por instinto. Mas o homem se lançou à frente, recebendo a bala que não era destinada a ele. "Corra, salvem-se!" Foram suas últimas palavras. Um grito de desespero e sacrifício. O tempo desacelerou. Mariana olhou para André, que estava paralisado com a cena que se desenrolava diante deles. A dor tomou conta de seu peito, e ela não conseguia processar. Ali estava o sacrifício de um homem. De alguém que, de certa forma, era parte da história que eles ainda não compreendiam. Tudo estava mudando diante deles, e, com isso, o caminho de fuga que antes parecia claro, agora se tornava uma escuridão esmagadora. "Vamos, agora!" gritou André, a urgência em sua voz trazendo Mariana de volta à realidade. Eles iniciaram a corrida contra a tempestade que os perseguiam, mas a pergunta pairava: o que mais estavam prestes a descobrir? Quais segredos ainda estariam à espreita na escuridão? A vida nunca mais seria a mesma, e enquanto corriam, o peso dessa verdade começou a se formar, como um manto a cobri-los. André e Mariana corriam apressados pelo corredor do hospital, os olhos saltando de medo e desespero. A cena se desenrolava em volta deles como um pesadelo. O homem que se sacrificou, a confusão, os gritos, era tudo muito real. Mariana estava tão pálida que André temia que ela desmaiasse a qualquer momento. Ele a puxou mais para perto, tentando protegê-la de qualquer perigo ali dentro. O tumulto aumentava. As pessoas estavam em pânico. Ele precisava encontrar uma saída. "Vamos por aqui", disse, apontando para uma porta que levava aos fundos do hospital. Mas antes que pudessem se mover, a mãe de André apareceu novamente, mais preocupada do que nunca. "O que aconteceu? Precisamos sair agora." O medo em seu olhar era palpável. "Eles estão atrás de nós", André gritou, puxando Mariana, que ainda parecia paralisada. Mas antes que pudessem reagir, aqueles homens encapuzados irromperam na sala, a fúria estampada em seus rostos. O eco de mais tiros fez os seus corações dispararem. Instintivamente, André se colocou na frente de Mariana, e sua mãe gritou: "Corra!" Mariana agarrou a mão de André. A pressão que sentia estava insuportável. Eles saíram correndo, atravessando a sala, mas então um dos homens os alcançou. "Parem, é ela que queremos." A voz estrondosa e cheia de tensão fez tudo congelar. Mariana se virou. Os olhos dela estavam arregalados. O medo virou uma confusão intensa. "Eu não fiz nada!" ela gritou, mas suas palavras se perderam no grito do grupo. E então veio a reviravolta. Uma explosão de luz, um barulho ensurdecedor, e em um segundo tudo estava diferente. A parede ao lado da saída desabou em poeira e estilhaços. André se atirou sobre Mariana, protegendo-a ao mesmo tempo que a mente dele tentava processar o que estava acontecendo. Quando a poeira assentou, as figuras encapuzadas estavam desorientadas. Mas a verdadeira visão que se revelou fez o mundo inteiro delas girar. De um lado, um homem de terno, sério e conhecido, estava ali. Ricardo, o melhor amigo de André, aquele que ele sempre considerou leal e de confiança, surgia como se tivesse saído de um filme.
Como você pôde, Ricardo? André sentiu a raiva borbulhar. Estava você por trás de tudo isso? Calma! Ricardo gritou. O tom já não era amigável, mas autoritário. Essa não é a hora para discussões. Estou aqui para salvar vocês. Ele se virou, encarando os homens encapuzados, que agora pareciam hesitar. Eu consigo lidar com eles, mas preciso da ajuda de vocês. Mariana olhou para André, completamente confusa. A confiança que ela tinha em sua nova vida parecia desmoronar. O que você sabe? O que está acontecendo realmente? A dúvida injetou veneno em suas palavras, e a sensação de traição começou a se infiltrar. Seu irmão estava em algo muito sério, mas eu não sabia que você estaria envolvida. Agora, vocês dois são alvos. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso. A gente precisa sair agora, antes que eles se reorganizem. Mas a imagem de seu irmão, a enrolação em que ele estava metido, começou a girar na cabeça de Mariana. Você sabia disso? Ela questionou, o pavor se transformando em raiva. Você sabia e não me contou. André não sabia o que pensar. Ricardo, o que você sabe sobre a morte dele? A tensão estava em ebulição. Ele olhou para os homens encapuzados, que pareciam recuperando a postura. Era uma corrida contra o tempo e a traição estava tomando conta. Não sabiam em quem confiar. Tudo havia mudado num piscar de olhos. O que eles acreditavam ser uma luta pela sobrevivência, agora era uma teia de mentiras. A pergunta pairava. Quem era Ricardo? Realmente? Quem eram aqueles homens? E quais segredos ainda estavam aguardando para serem revelados? A vida deles jamais seria a mesma, mas o verdadeiro jogo estava apenas começando. André e Mariana estavam em um pânico silencioso quando a mãe dele chegou, com o olhar de quem já viu tempestades antes. O hospital parecia um labirinto confuso, com gritos e sirenes misturando-se em um pesadelo. Não é hora de discutir, André. Se você ainda está aqui, isso significa que eles estão muito mais perto do que pensamos. A voz dela era autoritária e o medo em seus olhos era inegável. Precisamos sair agora, disse o homem que tinha avisado sobre o perigo, o corpo se movendo como se o tempo estivesse se esgotando. Tinha uma urgência que deixava André inquieto. Ele segurou a mão de Mariana, puxando-a para perto dele. Mas, instintivamente, a mente dele estava confusa. Ricardo, por que você está aqui? O que sabe? Perguntou ele, um misto de desconfiança e desespero. Driblamos a morte por muito tempo, mas agora é sério. Se não escaparmos, será o fim. Ricardo disse, a frustração transparecendo na voz dele. André não sabia em quem confiar, mas a palavra de Ricardo tinha um peso que não poderia ignorar. E então, outra explosão, um ruído ensurdecedor que parecia arrancar todo o ar da sala. André sentiu as paredes tremerem ao seu redor. Caíam pedaços do teto e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Mariana caiu de joelhos, a expressão congelada no terror. Vamos! Gritou André, puxando-a. Mas quando eles começaram a correr, lances de luz e sombra cruzaram a sala em um espetáculo assustador. E foi quando tudo atingiu um novo nível de alucinação. Ricardo, que tinha sido apenas um amigo, ficou para trás. E um dos homens encapuzados fez um movimento. André virou-se para ver. Então o universo parecia se desvirar. Ricardo estava empunhando a arma. Não contra os atacantes, mas contra eles. Pare aqui, antes que eu mude de ideia! Ricardo gritou, seus olhos agora cobertos de uma fúria desconhecida. O choque tomou conta de André. Você está louco! André gritou. Uma mistura de incredulidade e pavor. Mariana olhou para o amigo, os olhos cheios de lágrimas que ameaçavam escorregar. Se vocês não pararem de me seguir, não serei responsável pelo que farei. A tensão era palpável e os homens encapuzados pareciam hesitar, apenas observando a cena. Tudo isso foi uma armadilha, um jogo muito maior do que vocês podiam imaginar. Seu irmão,
Ele estava preparado. E eu também. Mas vocês não estavam. As palavras de Ricardo cortavam o ar como uma lâmina. O que ele estava dizendo? O que era real? Os dois agora estavam em perigo. Não apenas de uma gangue, mas de alguém que eles conheciam. Coisas que eram supostas a ser leais agora eram venenosas. Você matou o meu irmão? Mariana gritou, a dor agora se transformando em um grito de enfrentamento. A confusão estava estampada no rosto de André. O amigo que ele tanto confiou agora se tornava um inimigo. Você não entende, ele trouxe isso para nós, respondeu Ricardo, descontrolado. E no momento em que André olhou para Mariana, ela já tinha um plano em mente. A determinação estava ardendo em seus olhos. Com um movimento rápido, ela se lançou na direção de Ricardo. A fúria superando o medo. Se você acha que vai me controlar, está muito enganado. E em uma fração de segundo, ela pegou o braço dele. Naquele instante, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma luta se desenrolou. E as balas começaram a disparar do lado de fora. O caos era sufocante. Mas, enquanto André fazia uma escolha, sua mente estava em desordem. Se Canilan was in Great On, então, Ano que será o próximo deles. Mariana não! Ele gritou, mas já era tarde demais. A bola de cristal estava quebrada. O chão tremia sob os pés deles, e foi nesse momento que verdade e mentira se tornaram um só. O que o futuro guardava? A cena desenrolava em um misto de adrenalina e horror. E a única certeza que restava era que nada seria igual. Soaram os gritos, as balas e o ruído do desespero. E assim, seguindo a tempestade, o futuro não parecia mais tão claro. O último pensamento que André teve foi se ainda poderia encontrar um caminho de volta, ou se ele tinha sido engolido pelas correntes dessa nova e cruel realidade. A luta entre Mariana e Ricardo parecia uma dança frenética, ambos tentando se controlar, enquanto o caos se desenrolava ao redor. A adrenalina pulsava nas veias de André. Ele precisava agir, mas a confusão envolvia tudo como uma névoa densa. "Mariana, se afaste dele!" gritou André, enquanto sua mão tremia de raiva e desespero. O olhar de Ricardo estava insano, os olhos vidrados em Mariana como se ela fosse uma peça de um jogo que ele precisava controlar. "Você não entende nada!" Ricardo vociferou, fazendo um gesto dramático com a arma. "Meu tempo se esgotou e não posso deixá-los escapar. O seu irmão era uma parte disso. Ele já sabia que você, Mariana, estava em perigo." As palavras foram como um golpe. A realidade da vida de Mariana desmoronava. Ela começou a entender que tudo aquilo não era apenas um jogo de sobrevivência. Havia segredos profundos que ela nunca imaginou. O passado de seu irmão envolvia mentiras e traições, e agora a afetava de uma maneira inimaginável. Mas antes que ela pudesse responder, uma cena ocorreu de forma inesperada. Um dos homens encapuzados, que estava esperando pelo momento certo, se aproximou furtivamente. Ninguém percebeu até que um grito cortasse o ar. Uma lâmina reluziu e atingiu o ombro. Ricardo, que vacilou, a arma caindo de sua mão. O eco da balança na sala substituiu o caos, gerando uma estrondosa onda de surpresa. "Agora é a hora!" gritou um dos encapuzados, avançando em direção a Mariana. O horror se apoderou de seu olhar. Ela não sabia o que fazer, mas André não pensou duas vezes. Ele se lançou na frente dela, a força do impacto fazendo-o perder o equilíbrio. O que se seguiu foi uma cena de pura histeria. O homem encapuzado, agora distraído com André, não percebeu que a mãe de André havia se aproximado silenciosamente. Com um movimento rápido, ela apanhou uma cadeira e a usou para derrubá-lo. Um golpe mortal. O homem caiu, mas o pânico ainda dominava os ânimos. "Vamos!" gritou a mãe, puxando Mariana e André para longe do caos. Os três começaram a correr, mas conforme atravessavam o corredor, algo estava errado. O chão sob eles parecia tremer. O eco de passos e gritos se tornavam mais intensos. Mariana virou-se e deu uma última olhada para o local onde havia estado. "Eu não posso deixar isso assim.
Preciso saber a verdade sobre meu irmão. Ela estava decidida, olhar determinado. Mas, de repente, uma explosão estourou no fundo do corredor. O som grotesco fez as paredes rugirem. André se virou para o som, e seus olhos se ampliaram ao ver outra figura familiar emergir dos escombros. Era Bruno, o ex-colega que sempre esteve de olho em Mariana. "O que você está fazendo aqui?" André perguntou, a incredulidade transparecendo. A aparência de Bruno estava manchada de algo escuro e seu olhar estava insano. "Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. Eu avisei, mas não escutaram." A fúria em sua voz explodiu, e antes que André pudesse reagir, Bruno disparou em direção a eles. Mas, no último segundo, algo mudou. A mãe de André atirou na direção de Bruno, mas não havia certeza do que aconteceria. Uma nova explosão começou a se formar. O que André não sabia era que Bruno fazia parte de algo muito maior, algo que ligava cada pessoa na sala. As últimas palavras ecoaram quando a realidade colidiu em um cataclismo de dor. O que André não sabia naquela hora, o choque que o aguardava, era que Bruno e Ricardo estavam trabalhando juntos. Eles estavam em um esquema que tecia as vidas de cada um em uma trama de traição. E com o peso dessa revelação, a cena escureceu, o ar ficando cada vez mais pesado. E no meio de tudo isso, um leve eco de risadas distantes soou, como se a própria escuridão se divertisse com a dor e a confusão. O chão começava a ceder sob seus pés, e uma nova reviravolta se formava. A batalha não era apenas pela sobrevivência, mas sobre descobrir quem realmente eram os traidores entre eles. Seria Mariana a próxima a cair? A verdade as manteria juntas ou as dividiria para sempre? André e Mariana estavam em um pânico silencioso quando a mãe dele chegou, com o olhar de quem já viu tempestades antes. O hospital parecia um labirinto confuso, com gritos e sirenes misturando-se em um pesadelo. "Não é hora de discutir, André. Se você ainda está aqui, isso significa que eles estão muito mais perto do que pensamos." A voz dela era autoritária. O medo em seus olhos era inegável. "Precisamos sair agora!" gritou o homem que tinha avisado sobre o perigo, o corpo se movendo como se o tempo estivesse se esgotando. Tinha uma urgência que deixava André inquieto. Ele segurou a mão de Mariana, puxando-a para perto dele. Mas, instintivamente, a mente dele estava confusa. "Ricardo, por que você está aqui? O que sabe?" perguntou ele, um misto de desconfiança e desespero. "Driblamos a morte por muito tempo, mas agora é sério. Se não escaparmos, será o fim." Ricardo disse, a frustração transparecendo na voz dele. André não sabia em quem confiar, mas a palavra de Ricardo tinha um peso que não poderia ignorar. E então, outra explosão. Um ruído ensurdecedor que parecia arrancar todo o ar da sala. André sentiu as paredes tremerem ao seu redor. Caíam pedaços do teto, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Mariana caiu de joelhos, a expressão congelada. "No terror, vamos!" gritou André, puxando-a. Mas antes que pudessem se mover, uma cena ocorreu de forma inesperada. Um dos homens encapuzados, que estava esperando o momento certo, se aproximou furtivamente. Ninguém percebeu até que um grito cortasse o ar. Uma lâmina reluziu e atingiu o ombro de Ricardo, que vacilou, a arma caindo de sua mão. O eco da balança na sala substituiu o caos, gerando uma estrondosa onda de surpresa. "Agora é a hora!" gritou um dos encapuzados, avançando em direção a Mariana. O horror se apoderou de seu olhar. Ela não sabia o que fazer, mas André não pensou duas vezes. Ele se lançou na frente dela, a força do impacto fazendo-o perder o equilíbrio. O que se seguiu foi uma cena de pura histeria. O homem encapuzado, agora distraído com André,
não percebeu que a mãe de André havia se aproximado silenciosamente. Com um movimento rápido, ela apanhou uma cadeira e a usou para derrubá-lo. Um golpe mortal. O homem caiu, mas o pânico ainda dominava os ânimos. "Vamos!" gritou a mãe, puxando Mariana e André para longe do caos. Os três começaram a correr, mas conforme atravessavam o corredor, algo estava errado. O chão sob eles parecia tremer. O eco de passos e gritos se tornavam mais intensos. Mariana virou-se e deu uma última olhada para o local onde havia estado. "Eu não posso deixar isso assim. Preciso saber a verdade sobre meu irmão." Ela estava decidida, o olhar determinado. Mas, de repente, uma explosão estourou no fundo do corredor. O som grotesco fez as paredes rugirem. André se virou para o som e seus olhos se ampliaram ao ver outra figura familiar emergir dos escombros. Era Bruno, o ex-colega que sempre esteve de olho em Mariana. "O que você está fazendo aqui?" André perguntou, a incredulidade transparecendo. A aparência de Bruno estava manchada de algo escuro, e seu olhar estava insano. "Vocês nunca deveriam ter vindo aqui. Eu avisei, mas não escutaram." A fúria em sua voz explodiu, e antes que André pudesse reagir, Bruno disparou em direção a eles. Mas no último segundo, algo mudou. A mãe de André atirou na direção de Bruno, mas não havia certeza do que aconteceria. Uma nova explosão começou a se formar. O que André não sabia era que Bruno fazia parte de algo muito maior, algo que ligava cada pessoa na sala. As últimas palavras ecoaram quando a realidade colidiu em um cataclismo de dor. O que André não sabia naquela hora, o choque que o aguardava, era que Bruno e Ricardo estavam trabalhando juntos. Eles estavam em um esquema que tecia as vidas de cada um em uma trama de traição. E com o peso dessa revelação, a cena escureceu, o ar ficando cada vez mais pesado, e no meio de tudo isso, um leve eco de risadas distantes soou, como se a própria escuridão se divertisse com a dor e a confusão. O chão começava a ceder sob seus pés, e uma nova reviravolta se formava. A batalha não era apenas pela sobrevivência, mas sobre descobrir quem realmente eram os traidores entre eles. Seria Mariana a próxima a cair? A verdade as manteria juntas ou as dividiria para sempre? As paredes do hospital estavam tremendo e o ar estava denso com o caos. Mariana e André, paralisados por um momento, trocaram um olhar. Era a hora de agir. Com um movimento rápido, André tomou a frente de Mariana, determinado a protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar Ricardo e Bruno. "Por que você fez isso?" "Ricardo!" André gritou, sua voz ressoando em meio ao barulho insano do confronto. A verdade havia se tornado uma faca que cortava a confiança que ambos depositavam em tudo. Ricardo, com os olhos cheios de desespero, apontou a arma na direção deles. "Eu me envolvi em algo que não posso explicar agora, mas você precisa entender. Não é só você e Mariana em perigo, é todo mundo. Seu irmão, ele estava preparado para isso. Ele sabia que um dia você teria que escolher entre a verdade e a sua vida." Enquanto as palavras de Ricardo ecoavam, uma explosão soou novamente, revelando mais uma das armadilhas que giravam ao redor deles. O chão estremeceu sob os pés e uma parte do teto desabou. Sem pensar, Mariana puxou André para o lado, evitando que fossem esmagados sob os destroços. "Vá com sua mãe, eu fico", gritou Ricardo quase em desespero. "Eu vou segurar eles. Você precisa sair agora." "Não, nós vamos juntos", Mariana respondeu, determinada a não perder mais ninguém. O amor estava queimando dentro dela, e cada instante contava. Ela não poderia deixar Ricardo se sacrificar. "Não tenho tempo. Depois de tudo, vocês ainda confiam em mim?" Ele disse, seu olhar misturado com um pedido silencioso de perdão. André sentiu que naquele momento, Ricardo estava revelando uma fragilidade que nunca havia notado. Os homens encapuzados estavam se aproximando, e uma batalha de emoções começou a se formar.
Era um dilema entre a lealdade a quem amavam e a sobrevivência. Mas o momento de decidir não podia esperar. "Vamos!" gritou a mãe de André, puxando Mariana e André pelo braço. Eles correram, juntos, buscando uma saída, enquanto os gritos e barulhos de tiros ecoavam atrás deles. A adrenalina pulsava em suas veias. O instinto de sobrevivência os guiava, mais forte que qualquer laço que um dia os uniu. Quando chegaram à saída, a luz do sol parecia quase surreal. Era um contraste brutal com a escuridão que deixavam para trás. Mas uma sensação estranha ainda pairava no ar. A verdade ainda não era clara. Mariana se virou, olhando para o hospital, onde seu mundo havia virado de cabeça para baixo. "Podemos fazer isso! Podemos enfrentar tudo juntos!" disse ela, segurando a mão de André, as inseguranças desmoronando lentamente. Era um novo começo. Mas o que ocorreria a Ricardo e a verdade sobre seu irmão? O destino deles estava atado a um enigma que só o tempo revelaria. Eles começaram a se afastar, os passos firmes, mas o resto da história ainda os perseguia. O som distante de sirenes e gritos se misturava ao vento. O que estava por vir? Uma nova vida, uma nova jornada, mas sempre com fantasmas do passado. "Muito bem, agora vamos fazer isso juntos", André declarou com um leve sorriso, enquanto Mariana assentia, um novo brilho nos olhos. O futuro poderia ser incerto, mas uma coisa é a certa: eles enfrentariam o que viesse, juntos. E agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer mais conteúdos incríveis para você. Queremos ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Os verdadeiros fãs como você sabem da importância de apoiar o canal com essas ações. Junte-se a nós e faça parte desta comunidade.